Irmãos, eu quero hoje falar com vocês no livro de Filipenses. Livro não, né? Carta de Paulo, que ele escreveu à igreja que estava em Filipe. Quando, iniciando a leitura do livro da carta aos Filipenses de Paulo, eu vejo Paulo trazendo uma ação de graças aos irmãos. No capítulo 1, Paulo ainda fala dos seus sofrimentos, e devido ao sofrimento de Paulo, o evangelho ter tido expansão, ou seja, no Filipenses capítulo 1, verso 12, né? Paulo já fala assim: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do evangelho. Como resultado, tornam-se evidente a toda a guarda do palácio e todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam a Cristo por invejas e rivalidade, mas outros fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensam que me podem causar sofrimento, enquanto estou preso. Mas o que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo esteja sendo pregado, e por isso me alegro. De fato, continuarei a me alegrar, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Quando eu leio o capítulo 1, o capítulo 2, falando sobre a humildade cristã e sobre como nós brilhamos como igreja, e chego no capítulo 3, Paulo começa o capítulo 3 com a seguinte palavra: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Ou seja, depois de Paulo, do capítulo 1, capítulo 2, falar dos seus sofrimentos e como ele tem alcançado almas, dado orientações à igreja que está em Filipe e entregado aos irmãos conhecimento, paz, e falado que todos os motivos da sua prisão e do seu sofrimento, na realidade, estavam contribuindo para que o evangelho fosse pregado. Mesmo por aqueles que falsamente pregam o evangelho apenas para ter lucro próprio e egoísmo, e isso não é diferente nos dias de hoje. Mesmo hoje isso acontece. Mas Paulo fala: eu me alegro porque não importa como, mas Cristo é pregado. Mas Paulo, quando chega no capítulo 3, e aqui sim eu paro para pensar, né? Paulo fala assim no verso 3: pois nós que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter confiança na carne. Se alguém pensa ter razões de confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu quanto à lei, fariseu quanto ao zelo, perseguidor da igreja quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perca por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo. E é aqui que eu quero falar com você. Meu querido, não importa quem você seja, quem você já foi, ou o que você tem, tudo isso significa nada diante do Deus de toda a glória de Jesus Cristo. Na realidade, todas essas circunstâncias, ou tudo aquilo que Deus fez para você, ou que você alcançou pelos seus próprios méritos, muitas vezes pelo seu estudo, pelo seu esforço, pelo seu empenho, pelo seu trabalho. Tudo isso significa como nada, comparado à suprema, o quê? Grandeza do conhecimento de Cristo. O que realmente
importa para aqueles que conhecem ao Deus Todo-Poderoso é que um dia todas essas coisas serão deixadas para trás, todos os seus bens, você não vai levar nada desta vida. Quando chegar aquele dia de você prestar contas diante do Deus vivo, diante do trono da graça, ou para receber o galardão e receber benditos do meu Pai, entrai, a morada está pronta, para que nós sejamos recebidos por Cristo. Entendam, naquele dia você não vai levar nada daqui, ou seja, tudo que você conquistou, todo o seu esforço, todos os seus estudos, todo o bem que você acumulou, isso nada importa nesse dia. O que importa é o conhecimento que você tem de Cristo Jesus. O livro de Oséias, capítulo 4, 6, diz o seguinte, e é muito conhecido por nós: o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Conhecer a Deus. Se você ler o livro de Oséias, você vai entender que, na verdade, não está falando de um conhecimento teórico da palavra do Senhor, da leitura, do conhecimento das letras, mas, assim, um conhecimento de intimidade com Deus, o Todo-Poderoso. Nós passamos a ser alvos fáceis de Satanás quando nós não temos um bom relacionamento com Deus vivo. Um relacionamento onde nós podemos sim clamar ao Pai que está nos céus, e esse Pai ouve a nossa voz porque é o nosso Deus. Aqui no verso de 8 de Filipenses diz: mais do que isso, considere tudo como perca, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas e as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Paulo, na concepção humana, como ele mesmo diz um pouco antes, ele era da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, fariseu, perseguidor da igreja, com zelo para zelar pela lei. Paulo, na realidade, ele era discípulo de Gamaliel, tinha contato com o sumo sacerdote, ou seja, tinha um relacionamento, era um homem que tinha todas as credenciais para, no futuro, ser um sacerdote, ou ser até um sumo sacerdote de Israel. Mas ele perdeu todas essas coisas, porque Cristo o chamou, achou ele no caminho, e se apresentou a ele, e ele passou a conhecer este Deus tão poderoso. E ele entendeu nesse momento que todas as coisas que ele já tinha acumulado durante toda a vida significavam nada, absolutamente nada, diante de tudo aquilo que ele estava conhecendo a partir do relacionamento que ele tinha com o Deus vivo. Quando ele conheceu a Jesus, todo aquele conhecimento que ele acumulou aos pés dos sacerdotes, aos pés de Gamaliel, veio à tona, e ele entendeu toda a grandeza do Evangelho de Cristo, toda a grandeza do poder de Deus que enviou o Filho dele amado para morrer por nós na cruz do Calvário. Esse mesmo Deus, o Deus maravilhoso, Paulo passa a entender o projeto de Deus para o ser humano desde o Éden. Desde o momento que Deus cria o homem, Paulo passa a entender toda a grandeza do conhecimento de Cristo. E no verso 15 diz assim: todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas desta forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isto também Deus esclarecerá. Ou seja, eu e você, quando conhecemos a Cristo, nós precisamos sim buscar conhecer a esse Deus Todo-Poderoso. Como Paulo fala, todos nós que alcançamos a maturidade. A Bíblia fala que nós somos tratados no início com um leite racional, com um leite, mas depois a gente passa a se alimentar com um alimento sólido. A palavra de Deus nos ensina que ao longo da nossa caminhada com Cristo, nós temos que buscar cada vez mais entendimento e maturidade espiritual, entendendo o que é o nosso relacionamento com esse Deus tão poderoso, qual é a necessidade do Evangelho,
Qual a nossa posição no reino espiritual? Como nós devemos agir nesta terra? O que estamos fazendo aqui? E qual o nosso objetivo? Muitas pessoas se preocupam neste mundo de acumular bens, acumular conhecimento, acumular status. Mas, como Paulo diz, todas essas coisas eu considerei como esterco, ou seja, como um lixo, por causa do conhecimento da grandeza de Jesus Cristo. Não que você não possa ter, meu querido, claro que você pode, mas quando você passa a observar mais as situações da vida do que as situações dos céus, quando você passa a dar mais importância àquilo que você é no mundo do que aquilo que você é para Deus. Nós somos filhos do Deus vivo, sim. Temos livre acesso diante do trono de Deus, temos, por causa do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Mas nós que servimos ao Deus Todo-Poderoso, somos servos. A palavra de Deus diz para mim e para você: ide por todo mundo, pregai o evangelho, ganhar almas, batize, busque ao Senhor. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas são acrescentadas. A palavra de Deus ainda fala para nós não ajuntarmos tesouro na terra, mas juntarmos no céu, onde não há ferrugem, onde não existe praga e não existe o ladrão. Quando a palavra de Deus nos diz isso, não diz que nós não devemos ter bens nessa terra. É pelo contrário. A palavra de Deus fala que aonde está o nosso coração, aí também está, ou seja, onde está a nossa preocupação, aí também está o nosso coração. Ou você ama a Deus e você se dedica ou não. Paulo considerava todas as coisas que ele tinha alcançado como um nada, absolutamente nada. E ele buscava o quê? A maturidade espiritual, o entendimento de estar na palavra, dentro da presença de Deus, de fazer a obra. Paulo poderia ser tantas as coisas, ele poderia não estar sendo perseguido como ele foi. Quantas vezes apedrejado, quantas vezes em naufrágio, quantas vezes pessoas querendo matá-lo, mas mesmo assim, o Deus de toda a terra chamou aquele moço, aquele homem, e ele dava frutos no Espírito, porque ele entendeu quem era Deus, ele aprendeu quem era Jesus Cristo. E nós, muitas vezes, trocamos esse Deus tão poderoso. Trocamos o sacrifício de Jesus Cristo, que foi dado para mim e para você, para a salvação, para que pudéssemos toda a eternidade estar com Ele. Trocamos a presença desse Deus tão poderoso por circunstâncias da vida que são momentâneas, prazeres, ou até a possibilidade de ter as coisas. Nós passamos a esquecer do que Deus significa para nós, se preocupando com as coisas que nós podemos ter na terra. Vamos considerar as coisas desta terra como um nada, porque elas são no reino espiritual como um nada. Não importa quem você seja ou o que você tenha, diante do reino de Deus, você precisa apresentar o sangue de Cristo na sua vida. E você precisa apresentar as obras para ganhar o seu galardão. E não são obras de ter ou não ter, são obras de fazer, de ganhar almas, de se dedicar ao reino de Deus antes de todas as coisas. Paulo, em Filipenses, ele diz assim ainda no capítulo 2, no verso 3, não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Quantas pessoas estão hoje, até dentro da igreja, se achando que são os maiorais? Paulo ensina em Filipenses a humildade cristã. Olhe para os outros, não importa quem sejam, e considere eles maiores do que vocês. Eu tenho que considerar todos maior do que eu. Porque quem sou eu
eu sou um sopro, ou seja, a palavra de Deus fala que a vida do homem é como a erva que o vento espalha. Se não fosse Deus que se não fosse Deus que pagou um alto preço para que eu pudesse ter conhecido Ele e eu tivesse tido a consciência de aceitá-lo como único e suficiente Salvador, o que eu poderia alcançar se não a presença do Deus vivo? Deus, Ele é um Deus verdadeiro, um Deus que quer mover a nossa vida, mas um Deus que está preocupado com a nossa eternidade. As bênçãos, as vitórias são boas. É o que eu disse em um vídeo que eu postei hoje no meu Instagram. As expectativas da vida. Qual é a expectativa da sua vida? Conquistar, ter, acumular? As expectativas da vida, querido, são transitórias, são momentâneas. O que você tem hoje, amanhã já não significa mais nada para você. O seu desejo de hoje de acumular ou conquistar algo, amanhã já não significa mais nada. Você já passa a desejar outra coisa. As expectativas da nossa vida sejam, sim, as verdadeiras, de buscar a face do Senhor, de estar com Deus na glória, de poder ser recebido nas bodas do Cordeiro, passar ali o tempo das bodas do Cordeiro com Ele, festejando. Para quê? Para poder desfrutar da presença de Deus como nunca ninguém desfrutou. Porque naquele dia nós estaremos diante do Deus de toda a terra, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor da terra. Esse mesmo Deus que fez os céus e a terra, Ele será o nosso sol, Ele será a nossa justiça. Estaremos com Ele para todo sempre. Estaremos no reino dEle, nos céus. E é isso que temos que buscar. Porque as demais coisas, as circunstâncias da vida, a palavra de Deus fala que são demais, são as demais. Salomão, o homem mais sábio e rico da Bíblia, já dizia que ele não privou ao coração dele nada. Tudo que ele desejou, ele fez. Tudo que ele quis, ele teve. E chega num momento da vida dele que ele fala assim, o homem é insaciável, sempre quer mais. E todas estas coisas são apenas o quê? Vaidade. Se você tem conquistado as coisas na sua vida, você pode exatamente ver isso. Você conquistou, alcançou, deseja mais. Conquistou, alcançou, deseja mais. Nosso desejo sempre vai ser para mais. Mas quando nos encontramos com Cristo, que é o verdadeiro consumador da nossa fé, ali nós se realizamos, porque somente Ele pode preencher o vazio existencial que existe no homem.